a questão 4.2 da lista 4. Mestrado Profimate, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nosso grupo é formado pelos alunos Maico Douglas, Oswaldo Neto, que sou eu, Ramés dos Santos e Ricardo Felipe. A questão 4.2 da lista 4 do professor Jorge diz o seguinte: uma dízima periódica simples é uma dízima periódica cujo período começa logo após a vírgula. Prove que toda dízima periódica simples é igual a fração ordinária, cujo numerador é igual ao período e cujo denominador é constituído por tantos 9 quanto são os algarismos do período. Para fazer essa prova, a solução do nosso grupo foi a seguinte: seja P o período formado por N algarismos, e eu posso escrever x da seguinte forma: 0,p, p, 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 etc. Usando essa notação, eu posso escrever ainda em forma de fração decimal da seguinte forma: x é igual à soma. Esse primeiro p, como ele tem n algarismo, vai ser 10 elevado a n. Obviamente, se p tiver 2 algarismos, eu vou dividir p por 10 elevado ao quadrado, que seriam 2 algarismos. O próximo p, o próximo período, já seria o dobro do número de algarismos. Ou seja, se aqui tiver 2 algarismos, já seria 4, que é 2 elevado a n. 10 vezes 2 elevado a n. O próximo p já seria, se o p tivesse n igual a 2 algarismos, eu já teria necessidade de 6 algarismos para a potência de 10. Então seria 10 elevado a 3n. De tal forma que o número x pode ser escrito como a soma de termos de uma progressão geométrica decrescente e infinita, cuja forma resolutiva a gente já viu no nosso livro-texto, é dado por S igual a 1 sobre 1 menos Q, onde o primeiro termo é P sobre 10 elevado a N, onde P é o período e N é a quantidade de termos de algarismo do período. Substituindo os valores, eu obtenho essa expressão. No lugar do A1, P sobre 10 elevado a N, e no lugar da razão, 1 sobre 10 elevado a N. Reduzindo ao mesmo denominador, aqui na parte de baixo dessa fração, no denominador dessa fração, aí eu vou escrever 1 como 10 elevado a N sobre 10 elevado a N. Como 10 elevado a N é diferente de zero, eu posso simplificar aqui esse 10 elevado a N por 10 elevado a N. E obtemos essa expressão. E percebe-se que essa é uma fração ordinária, é uma fração. E essa fração, nós temos P, que é o período, como denominador da fração, como o problema exigia. E no denominador da fração, o numerador é P, como a questão exigia. E no denominador da fração, a gente percebe que vai ser uma potência de 10 menos 1, que equivale à quantidade de N noves. Por exemplo, se P tiver 3 algarismos, aí eu vou ter 10 elevado a 3, que é 1000, menos 1, 999. Portanto, 3 noves. Se P tiver 2 algarismos, eu vou ter 10 elevado a 2, menos 1, que corresponderia a 2 noves. Então, a questão está demonstrada, né? E essa questão eu dou por encerrada com a demonstração atingindo seus objetivos. Muito obrigado. Nosso grupo vai apresentar a primeira questão resolvida, é a questão 5.13 da lista 5 do professor Jorge Inojosa. Nosso grupo é constituído pelos alunos Michael, Oswaldo, que sou eu, Ramnés, Ricardo, e vamos para a questão. A questão 5.13 nos pede para calcular
a soma dos quadrados dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Vamos lá. Considerando a PA com razão R e o primeiro termo A, e com n termos, a gente tem os seguintes quadrados. Primeiro termo, A ao quadrado. Segundo termo, A mais R ao quadrado. Está aqui feito desenvolvimento do binômio. Terceiro termo, A mais 2R ao quadrado. O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O terceiro termo, A mais 3R. Desenvolvimento está aqui à direita. Finalmente, o enésimo termo, A mais N menos 1 vezes R ao quadrado, que dá o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, que é N menos 1 vezes R. Tá aqui. Como eu quero a soma dessa primeira coluna, essa soma é o objetivo da nossa questão, é o SN. E a gente observa que em roxo eu tenho N termos iguais a 2. N termos iguais a 2. Nessa primeira coluna em vermelho aqui, ó, o fator comum é 2AR, que vai ficar fora do parênteses, que vai multiplicar 1, mais 2, mais 3, até N menos 1 termos. A segunda coluna em vermelho, a gente percebe que o fator comum é R ao quadrado. E R ao quadrado está multiplicando quem? R ao quadrado está multiplicando 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais N menos 1 ao quadrado, cuja expressão está colocada aqui. Então R ao quadrado está multiplicando a soma dos N menos 1 primeiros quadrados naturais. Então vamos agora para a conclusão da questão. Essa primeira soma, S1, ela é a soma dos N menos 1 primeiros números naturais. E essa segunda soma, cujo fator comum é R2, é a soma dos quadrados dos N menos 1 primeiros números naturais. Para a primeira soma, eu vou usar a soma dos termos de uma progressão aritmética, substituindo os valores de AN e N por N menos 1. Eu tenho N menos 1 termos. Substituindo, aí vai ficar N menos 1 mais 1, que dá N, e vezes N, que é N menos 1, sobre 2. Para S2, a soma dos quadrados dos N primeiros números naturais é dado por essa expressão. Como eu preciso da soma dos quadrados dos N menos 1 primeiros números naturais, eu vou substituir no lugar do N, eu vou colocar N menos 1. Substituindo, vai ficar no lugar do N, N menos 1. No lugar do N mais 1, N menos 1, vai ficar N mais 1 menos 1, que dá N. E no lugar do 2N mais 1, vai ficar 2N menos 2 mais 1, que dá 2N menos 1. Tudo isso sobre 6. Substituindo essas duas expressões, essa e esta, aqui em cima, né, em S1 e S2, eu vou obter essa expressão aqui. N ao quadrado mais 2AR, que é o fator comum, a soma da N vezes N menos 1 sobre 2, mais R ao quadrado, e essa soma S2 dá N menos 1 vezes N, vezes 2N menos 1 sobre 6. A gente percebe que é um polinômio de terceiro grau. Simplificando esse 2 aqui, ó, aí vai ficar N ao quadrado, ARN vezes N dá RN ao quadrado, menos ARN vezes 1 dá ARN, R2 vezes esse produto aqui, desses três polinômios. N-1 vezes N vezes 2N menos 1. Aí, obviamente, a gente agora vai, a expressão deu essa, agora a gente vai chegar aos contornos finais, que é colocar os fatores comuns em evidência aqui. O primeiro fator comum é a N, dessas três expressões algébricas, esses três monômios. Então aí, NA dividido por AN dá A. ARN ao quadrado dividido por AN dá NR. E menos ARN dividido por AN dá R. Mais NR ao quadrado vezes o produto desses dois trinômios aqui, esses dois binômios, que vai dar o trinômio 2n ao quadrado menos 3n mais 1. 2n ao quadrado menos 2n menos n menos 3n menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, dividido por 6. Observem que a gente já chegou à expressão. A expressão é esta. Essa expressão dá a soma dos quadrados dos n primeiros
termos de uma PA. Então, a gente já concluiu a nossa proposta, que foi encontrar essa expressão para a soma dos n primeiros quadrados de uma PA. Aí, agora a gente vai exemplificar essa fórmula. A gente vai exemplificar com dois exemplos. A gente vai ilustrar da seguinte forma. A fórmula é esta. Imagina essa PA 2, 4, 6, com 3 termos. A soma dos quadrados desses primeiros 3 termos vai ser igual a 56, ou seja, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que dá 56. Nesse caso aqui dessa PA, a gente tem 3 termos, a razão 2, e o primeiro termo também é 2. Substituindo na expressão acima, no lugar do A, o primeiro termo 2, N 3 e a razão 2. Substituindo, a gente vai obter o seguinte. Aqui vai dar 6, esse 2 desaparece, também dá 6, 6 vezes 6. Aqui dá 12, 3 vezes 4 dá 12. Aqui vai dar 18 menos 8, que é 10. Então vai ficar 6 vezes 6, 36. 12 vezes 10 dá 120, dividido por 6 dá 20. 36 mais 20, 56. Foi a soma obtida somando os termos um a um. Outro exemplo é a gente substituir no lugar do R1, R por 1. Então, a progressão teria razão 1 e primeiro termo 1. Então, essa progressão se transformaria numa sequência dos primeiros números naturais. Seria a soma dos n primeiros números naturais. No caso, o quadrado dos n primeiros números naturais. Ou seja, a gente teria essa soma aqui, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado. Essa expressão foi vista no livro texto. E a gente vai mostrar que essa soma dos n primeiros quadrados dos números naturais é um caso particular da soma dos n primeiros quadrados de uma progressão aritmética. É um caso particular. Aí o que a gente vai fazer? No lugar de A1 a gente vai colocar 1 e no lugar da razão a gente também vai colocar 1. Então vai ficar assim. N, aqui vai ficar 1 menos 1, que dá N. N vezes N dá N ao quadrado. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, porque é R ao quadrado, dá N. Vezes 2N menos 3N mais 1. Então a expressão fica dessa forma aqui. Que é esse polinômio. Reduzindo ao mesmo denominador, então eu multiplico por 6 aqui. Já coloco o mesmo denominador, vai ficar 6n ao quadrado, mais 2n ao cubo, menos 3n ao quadrado, mais n, essa expressão. 6n ao quadrado menos 3n ao quadrado dá 3n ao quadrado. Aí vai ficar 2n ao cubo, mais 3n ao quadrado, que veio dessa diferença, mais n. Colocando n em evidência, que é um fator comum, aí eu obtenho esse trinômio. E colocando esse trinômio, fatorando esse trinômio, eu tenho essa expressão que é conhecidíssima nossa. Inclusive a gente utilizou na resolução dessa questão, que é a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Muito obrigado e a gente dá por finalizado aqui o nosso trabalho.